Você está ouvindo o Sabadão Animado. Pois é, né? Você curtindo aí a programação do Sabadão Animado, lembrando, viu, que teve aí o momento com o advogado Dr. Elias Gil. Hoje é 21 de fevereiro de 2015, a hora certa para você nesse momento é 7h35. A gente fez aqui com o advogado Dr. Elias Gil as perguntas, um momento com o advogado, as perguntas foram respondidas, faltou o tema, ficará para a próxima semana, tá bom? E você que deixou aí a tua pergunta, a próxima semana com certeza a gente vai fazer novamente aí o quadro Conheça Seus Direitos com o advogado Dr. Elias Gil. Lembrando que no final do horário tem aqui kits de CD e DVD dos cantores que eu fiz aí a entrevista durante o carnaval. Tem Arina Costa, Maciel Melo, Diego Cabral, tem Almir Rushi e o cantor Alexandre com a cantora Fafá de Belém. Então quem vai ganhar o kit no final do horário, você que está ligando e participando, tá bom? Bom, gente, quem já se encontra aqui nos estúdios da Rádio Tropical FM é o pastor psicólogo Jefferson Menezes e também o padre João Carlos no Momento de Fé. A gente primeiramente vamos aqui desejar ao padre, ao pastor, um bom dia, padre João Carlos. Muito bom dia, padre. Bom dia, Jailton. Bom dia, ouvinte da Tropical FM. Que seja um dia abençoado para todos. Pastor, bom dia. Bom dia, Jailton. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Que o Senhor abençoe a todos nós neste dia. Bom, eu quero começar pelo pastor aqui. A gente fez aqui rapidamente uma enquete e a enquete de hoje é falando os deveres domésticos. Aí tem honrar pai, mãe e também honrar os amigos. Tem dizendo aqui também... vós mulheres, respeitai-vos e sujeitai-vos a vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, quando eu comecei a levantar esse tema, muitas mulheres não gostou, porque não entendeu o porquê o marido tem que ser a cabeça da mulher, se hoje a mulher trabalha e é dependente e não... elas não concordam com isto. O pastor, o que dizer e o porquê o marido tem que ser a cabeça da mulher? Bom dia. Esse tema é bem interessante. Quando o apóstolo Paulo falou sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele estava se reportando, Jailton, desde a questão da criação, do homem e da mulher, que na tradição bíblica o homem foi criado primeiro, e sobre ele caiu a responsabilidade de gerir a casa, de gerir a família, de ser o cabeça da família. O padrão bíblico está descrito em Efésios, de fato nos mostra que a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja deve ser submissa ao cabeça da igreja, que é Cristo nosso Senhor. Mas também nesse mesmo texto, Jailton, é importante lembrar que para que os homens, para que os maridos tenham a autoridade e a submissão de sua esposa, é importante que eles amem e se entreguem à esposa, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. É uma via de mão dupla. O homem não pode ser um déspota, não pode ser um ditador, e a mulher é uma serviçal do homem. Há um companheirismo. A mulher foi criada para ser uma companheira idônea do homem. Essa expressão em hebraico significa aquela que anda ombro a ombro. É a mesma que em grego é usado como paráclito, que é aquele que anda ombro a ombro, aquele que anda ao lado para auxiliar, para ajudar. Essa é a missão da mulher, estar ao lado do homem para ajudá-lo, e cabe ao homem amar a esposa e se entregar a ela como Cristo se entregou à igreja. O que acontece, e algumas mulheres reclamam, é justamente isso. A situação financeira chegou num ponto em que o salário do marido não é suficiente para manter a casa, então tem que a mulher trabalhar também. Isso já gera o problema da criação dos filhos, que aí os filhos são deixados aos cuidados de terceiros, ou aos cuidados de escolas, ou aos cuidados da própria televisão, por exemplo, e está educando mal os nossos filhos. Mas o padrão bíblico, sem dúvida nenhuma, é este: a mulher
o marido ama e se entrega pela esposa, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, e a mulher, em reconhecimento ao padrão bíblico de família, a mulher ama e se submete ao marido, que ele é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, tem certas mulheres que são aprisionadas pelos seus maridos, e a gente hoje ainda convive com isso, né? Esses são os desvios de conduta, né? A psicologia nos ensina que nós só amamos aquilo que nos complementa. Tá? Nós só podemos amar a quem conhecemos, não se ama o desconhecido. Então, para que servia o namoro? O namoro servia para isso, para que nós nos conhecêssemos e aí sim entendêssemos que aquele sentimento que nos unia era mais do que uma amizade, mais do que uma paixão fugaz, e aí temos o desejo de criar uma família. O problema é que hoje o namoro está sendo precipitado, uma etapa precipitada, é uma relação conjugal antecipada, e isso não é o padrão bíblico, entende? Por isso que o padrão bíblico nós temos que nos conhecer, e aí ao nos conhecer e nos amar, nós nos complementamos. Porque o homem era incompleto, Deus percebeu isso. Ele fala no livro de Gênesis, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Não é? A mulher é esse complemento do homem e vice-versa. A psicologia, a psicanálise nos ensina, através do psicanalista Jung, que nós temos uma complementariedade homem e mulher, entende? Ou seja, dois homens não se complementam, duas mulheres não se complementam, homem e mulher que se complementam. E isso é o padrão de Deus. O problema é que justamente há esses desvios de filosofia de vida, de conduta, que querem desvirtuar o que está na palavra do Senhor. Se nós seguíssemos a palavra de Deus, certamente o mundo seria outro, a sociedade seria outra, a família seria outra, porque a família bíblica é uma família de respeito, é uma família de amor, é uma família que tem regras a serem seguidas, é uma família que tem hierarquia, é uma família que tem, sobretudo, o temor a Deus no coração de cada um. Bom, vamos falar aqui com o nosso Padre João Carlos. Padre João Carlos, terminamos aí essa festa, que foi a festa do Carnaval, 4 dias de Carnaval, se estendeu-se aí quase um mês, porque teve a prévia e agora ainda tem Carnaval aí em Olinda, enfim, em outros lugares do nosso país. Mas vamos dar entrada agora em Semana Santa, e o que é que o Padre traz para nós aqui, a reflexão para esperando aí esse momento, que é um momento muito importante, né? Que é a Semana Santa. O que é que o Padre está trazendo para nós de reflexão em relação à Semana Santa? Que o Carnaval ainda não passou, porque a gente percebe que tem Carnaval ainda em muitos lugares, mas logo em seguida vem a Quaresma, que é o tempo em que a gente vai internalizando as coisas do alto, para que a gente possa ir reproduzindo na vida da gente e assumindo esse compromisso com Jesus Cristo, que veio para servir, que veio para fazer o bem. É hora de silenciar um pouco, parar as músicas, parar um pouco a dança. É um tempo de sobriedade, de silêncio, de penitência no sentido de reformulação interior, para que eu seja uma pessoa melhor, porque quem está em Cristo é uma pessoa nova sempre e se renova sempre pelo poder do Espírito Santo, para que a gente possa chegar na Semana Santa. O grande evento da Semana Santa é a ressurreição de Cristo. É a grande celebração, até porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era apenas uma ilusão, era um delírio geral. Como Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, aí nós buscamos as coisas do alto com toda a esperança. Esperança é espera na certeza. Há uma diferença entre esperar aleatoriamente, o que pode ou não acontecer, e esperança, que é a espera certa. Acontece. Ou seja, tem que ter esperança realmente em Cristo para que possa vir ter me faltou agora a palavra. Porque Cristo é a nossa esperança. A nossa vida eterna. É Cristo a nossa esperança. Eu vou esperar no homem mortal que me promete amanhã de manhã estar me fazendo alguma coisa e pode simplesmente morrer de noite.
Cristo é eterno. Bom, então a gente tem que focar agora em oração, em devoção, em momentos de reflexão, nessa história que a gente vai conviver, que todos os anos repete, que é morte e ressurreição de Cristo. Exatamente, especialmente na ressurreição. Isso, então isso traz para os nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, uma reflexão de paz, de esperança no futuro, mas também temos que, para isso, e de colaborar. força, traz também experiência de força. Eu tudo posso naquele que me fortalece. As tribulações passam, as dificuldades passam, os conflitos passam, o tempo passa e eu continuo de pé por causa da minha fé. Pronto, tá aí a palavra do Padre João Carlos. Pastor Jefferson, quando a palavra de Deus diz: honrai teu pai e tua mãe para que prolongue-se mais teus anos como filho na terra. Esse honrar pai e mãe, só pai e mãe ou todos que em sua volta está, seja amigo, seja o seu próximo? Esse é um dos eternos mandamentos do Senhor. Mas não é o primeiro mandamento. Não. O primeiro mandamento é a respeito de Deus. Na verdade, os 10 mandamentos, eles foram condensados pelo Senhor Jesus em um só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas os 10 mandamentos, eles têm duas vertentes. Uma vertical, que é o amor a Deus, não ter outros deuses diante do Senhor, guardar o dia do Senhor, e tem a orientação horizontal, a minha relação com o outro, né? Honrar o pai e a mãe, não roubar, não adulterar, não cobiçar o que é do próximo, etc. Na questão da família, dos pais, de fato a palavra do Senhor nos orienta a honrar pai e mãe. Honrar no sentido de respeitar, honrar no sentido de abençoar, de falar bem, de não maldizer. É importante, nós sempre lembramos, Jailton, nos milagres da Bíblia, onde tem vasos como o de Gideão, como a transformação de água em vinho pelo Senhor Jesus, sempre os vasos eram vasos grandes com bocas pequenas, ou seja, sem vaso não há o milagre, não é? Então os vasos somos nós, digamos assim, nós é que somos usados por Deus, mas temos que ter a boca miúda, não podemos falar tudo que vem à nossa mente, principalmente a respeito dos pais, porque, como bem disse o padre João Carlos, nós temos aqui confiança em homens que amanhã podem morrer, podem até falhar. O único que não falha é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Por isso que é importante que nós busquemos falar pouco, como bem disse o padre, nesse período a gente tem que meditar, tem que pensar na vida, pensar no Senhor Deus, na soberania do Senhor Deus em nossa vida, pensar no amor de Deus, que deu Jesus, que morreu na cruz por nós, nós sendo indignos pecadores, Ele morreu por nós para nos resgatar dos nossos pecados, nos salvar dos nossos pecados. Inclusive eu quero prestar solidariedade ao padre João Carlos e à Igreja Católica por aquela tragédia, padre, que aconteceu no retiro de carnaval, de uma igreja lá em Bezerros, e foi terrível, né? Gente que usa o retiro espiritual, jovens, né? Famílias que foram ali para buscar a Deus, são vítimas da violência, vítimas de uma tragédia terrível, e eu quero me solidarizar com a Igreja Católica lá em Bezerros, com aquelas famílias que realmente estão ainda padecendo terríveis dores por conta disso. Bom, estamos aqui ao vivo na Rádio Tropical FM no quadro Momento de Fé com o Padre João Carlos e o nosso psicólogo pastor Jefferson Menezes, e no programa Sabadão Animado. Estamos debatendo aqui mais um tema sobre os deveres domésticos, honrar pai e mãe, e também sobre a Semana Santa que está por vir. Bom, estamos aqui com os dois amigos, né, e colaboradores do programa, fazendo aí a causa social da rádio e também do programa Sabadão Animado. Padre João Carlos, realmente no período de carnaval há muita tragédia. Essas pessoas que partem geralmente
o que dizer, porque tem gente que às vezes sai, não é só em época de carnaval, mas sai durante o dia, vai para o seu trabalho, vai para uma faculdade ou em qualquer outro lugar. Muitas das vezes não tem tempo de fazer uma oração, nem de pedir a Deus uma proteção. E de repente a pessoa some, desaparece, acontece uma tragédia, e aí? Como confortar a família? Como essa alma, esse espírito, ele vive, ele sente? Enfim, sente realmente quando a pessoa parte, de repente, sem esperar, o que fazer? Tanto para a família e para quem partiu. Já tem um recadinho de Jesus Cristo dizendo: vigiai e orai, porque você nem sabe o dia, nem sabe a hora. Com relação a não ter tempo de rezar, é conversa para boi dormir. Quando a gente quer, a gente passa a madrugada no WhatsApp, no Facebook. É porque a gente não reza, porque a gente não quer. A gente ainda não descobriu a riqueza que é mergulhar nas profundezas de Deus, porque a oração é isso. Muita gente pensa que a oração é estar repetindo textos e frases e orações. Nada contra quem o faz, mas a oração verdadeira é esse mergulho que cria intimidade com Deus. Deus se revela, eu permito cada dia mais, através do que Deus me revela, me conhecer, porque Deus já me conhece previamente, desde toda a eternidade. E eu posso rezar no ônibus, eu posso rezar enquanto eu estou dirigindo, eu posso rezar enquanto eu estou na sala do médico esperando ser atendido, eu posso andar com minha Bíblia, com meu texto, com meu livro de espiritualidade, posso botar no meu celular uma música que eleve a minha alma. É preciso que eu me desligue das coisas, que eu priorize a oração, para que eu mergulhe nela. Agora, é claro que a morte não é nossa vocação, nós fomos criados para ela. Nós fomos criados para a vida e vida em plenitude, e na hora da morte todo mundo sente. Sente quem parte, porque sentiu a experiência do que não é para nós, e aqueles que ficam e que não tem como trazer a pessoa de volta, porque a morte é como um ladrão. O ladrão é um bicho atrevido, ele chega, pega o que é teu, vai embora, não dá satisfação, não pede licença. E é isso, e a gente tem que cuidar e rezar, Jailton. Você mesmo, no carnaval, quer lhe perguntar, você rezou? Eu lhe vi naquele negócio entrevistando fulano, ciclano, é muita foto, muita correria. Tu estava frevando ou você aproveitou também para rezar, Jailton? Bom, olha, não vá mentir não, porque a gente tá no ar. Bom, né? Eu posso rezar um minuto que seja, de oração faz toda a diferença no meu dia. Desde que seja sincera. Bom, como o senhor me conhece há muitos anos, eu sempre fui uma pessoa temente a Deus e com certeza antes de sair da minha casa para qualquer lugar eu peço a Deus proteção. Ao deitar e ao acordar também estou agradecendo a Deus, porque é um dever de cada um ser humano. Mas, padre, realmente a gente geralmente está em locais que é impróprio, e de repente acontece um acontecimento desse, por exemplo, uma tragédia, e de repente Deus nos livra desse mal, né? Mas muita gente diz assim, e Deus foi injusto com aqueles que deixou partir e foi justo só com um só? E vem perguntas. Aí eu acho que não, acho que ali foi um milagre, acho que aquele acontecimento com aquelas pessoas foi porque chegou o dia, chegou o momento, mas aí realmente você tem que estar vigiando e orando. Porque... eu quero dizer a você que não há lugar impróprio para o cristão. O cristão já é chamado por si a ser fermento na massa. Então Paulo diz assim, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, é questão de discernimento. Depois, esteja onde eu estiver, eu tenho que dar testemunho de que Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Com relação a Deus ser justo ou injusto, não. Deus nos deixa livres. Se eu dirijo alcoolizado, o que é que eu vou esperar desse meu comportamento?
eu vou atribuir a Deus a responsabilidade de que eu bebi e vou dirigir, e o responsável pelo que acontece lá na frente é Deus. Não, a responsabilidade é minha. Tragédias acontecem e sempre por responsabilidade do homem, exclusivamente do homem. Deus não quer o mal, não planeja, e se Deus não nos fizesse livres, também seria uma catástrofe não sermos livres, né? Se Deus não nos fizesse livres, aí Deus poderia ter sido responsabilizado por qualquer coisa. Mas somos nós que fazemos muita porcaria, Jailton. A gente não pensa. Se você dirigir no trânsito de Recife, vê quanto motoqueiro se joga na frente de teu carro, quanta gente de bicicleta anda como se estivesse passeando no corredor do shopping, muito pedestre que não atravessa na faixa, simplesmente se joga na frente do carro e depois vai dizer assim: ah, foi castigo, foi Deus que quis. Não, fui eu que infelizmente não prestei atenção na vida. Quem não presta atenção na vida, inevitavelmente, né, pode acontecer tristezas. Pastor, porque as pessoas dizem que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é uma faca de dois gumes. E muitas das vezes não entende, uns entendem, outros não, e diz que é um complexo. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é o bálsamo da nossa alma, o bálsamo de Gileade que cura toda a nossa dor. É na palavra de Deus que nós encontramos as orientações do Senhor para nosso viver, nosso bem viver. De fato, a Bíblia, ela tem alguns termos teológicos, alguns termos culturais, né, da cultura hebraica, que não são muito usuais em nossa cultura. Mas há versões da Bíblia na linguagem atualizada, há versões da Bíblia numa linguagem mais moderna, e que é possível a gente entender melhor. Mas sem dúvida nenhuma eu concordo com o padre, não há desculpas, não só para não orar, como também para não fazer o bem, como também para não ser luz e sal, como também para não ler a palavra de Deus. E Deus não é injusto com ninguém. O padre foi claro quando ele disse: nós temos o livre-arbítrio. Eu trabalho, vocês sabem, em Itapsuma e Itamaracá, eu sou funcionário público, e em Igaraçu nós temos, perto do Bombeiros, Jailton, duas passarelas, a distância entre uma e outra, em cima da BR, a distância entre uma e outra não é de 200 metros. Duas passarelas. Mas o povo atravessa a BR embaixo da passarela pela BR. Vários atropelamentos aconteceram. Foi vontade de Deus, a passarela está ali, mas poucos usam, preferem atravessar pela BR, pela pista. Só que vem um viaduto, o pessoal vem em alta velocidade e já várias pessoas morreram por conta disso. A culpa é do Senhor? De jeito nenhum. Nós somos responsáveis por nossos atos, desde o Éden. Desde Adão e Eva, os responsáveis somos nós. O Senhor só nos quer o bem. É como ele diz, né, no livro do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas nós esquecemos de Deus, nós viramos as costas para o Senhor. Por isso que a violência está do jeito que está. Uma vez num debate na televisão com Pedro Paulo, eu debati com um palestrante kardecista, e ele dizendo que todos nós estamos evoluindo, não é? E a cada reencarnação nós somos melhores. Eu disse a ele: isso é incoerente com a realidade, meu querido, porque se todos nós estamos melhorando a cada reencarnação, por que o mundo está piorando? Se as pessoas estão melhorando através de reencarnações sucessivas, por que o mundo está piorando? Por que a violência aumenta? Por que o desrespeito aumenta? Por que um jovem vai para um retiro espiritual com o propósito de estuprar jovens, de estuprar adolescentes? Não é verdade? Então, o que está acontecendo é o que a Bíblia prediz. As pessoas estão esquecendo de Deus. As pessoas estão abandonando a Deus. As pessoas não estão mais expressando a fé, nem o temor ao Senhor. E o resultado de uma sociedade que abandona a Deus é essa que nós vemos. O que é que a Bíblia nos ensina? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Só que o contrário também é verdadeiro. Mal-aventurada é a nação cujo Deus não é o Senhor.
É isso aí. Bom, então tá aí as palavras do pastor psicólogo Jefferson Menezes. Bom, eu quero aqui dizer que todos os sábados temos aqui o programa Sabadão Animado com o Momento com o Advogado. Temos aqui o nosso querido padre João Carlos no Momento de Fé. Temos muita música, temos muita oração, temos muito louvor, enfim. Então, eu convido a todos vocês para todos os sábados, a partir das 6 horas da manhã, ter aqui com Jailton Arruda, através da Rádio Tropical FM, o programa Sabadão Animado, que é bom demais, viu? Eu agradeço aqui a participação do padre e do pastor. Deixa aí 30 segundinhos para cada um a sua mensagem, a sua oração, a sua bênção. Eu só quero agradecer esse espaço, pedir ao Senhor que abençoe e guarde a cada rádio ouvinte e deixar para vocês o Salmo 27, que nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Que Deus abençoe a cada um dos amados ouvintes. Padre João Carlos. Nós falamos tanto no apóstolo Paulo, e eu quero que você vá se lembrando da frase de Paulo: quanto a ti basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Uma semana cheia de luz, de paz, de discernimento, de sabedoria e de boas escolhas para todos. Bom, gente, eu termino aqui o meu programa dizendo sempre a frase de sempre. Não precisamos apagar a estrela do próximo para que a nossa brilhe, pois cada um tem a sua própria estrela. É só lapidar que com certeza ela vai brilhar. E lembrando que Deus está no comando e no controle de tudo. Nada acontece se Ele não permitir. Que você tenha um final de semana maravilhoso e um começo de semana também maravilhoso. E o próximo sábado estaremos aqui junto e misturado com o programa Sabadão Animado para toda a Zona Norte de Recife, para todo o estado de Pernambuco, para o Brasil e o mundo, pela nossa net, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. A minha maluquez misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco. Tropical FM. Skin apresenta o Clube Português. Recebe os maiores nomes do samba pela primeira vez juntos em Recife. Os Reis do Samba! Os Reis do Samba com Jorge Aragão! Pereira, Mão de Abigail. Jorge Aragão. Olha que Fundo de Quintal! Já que você tá tão feliz, dá um grito. E Arlindo Cruz! Deixa o nosso desejo virar poeira. Os Reis do Samba! É sábado 7 de março a partir das 9 da noite no Clube Português. Mesas e camarotes no local. Apoio Fito Cola. Informações 3441-9660. Realização ES e Festa Cheia Produções. Conheça agora os serviços da Upjet Suprimentos para impressora. Recarga de cartuchos jato de tinta e laser. Manutenção de computadores e impressora. Venda de cartuchos originais compatíveis e remanufaturados. Ligue 3426-4198. Coleta e entrega em domicílio grátis. Upjet Suprimentos para impressora. Avenida Estrada de Belém, 1349, Campo Grande. Ligue 3426-4198 ou 8622-8626. Upjet Suprimentos para impressora. Você está ouvindo Tropical. Tá tudo azul, tá tudo em paz, tá tudo ultra, ultra gás. E
Reinaldo Gás. Gás de cozinha de qualidade e confiança. Se precisar de gás, não perca tempo. Ligue para Reinaldo Gás. Fone 3443-1565 ou 0800-281-1565. E vamos levar o seu gás de cozinha na sua casa com rapidez e segurança. Não perca tempo. Ligue agora 3443